O Novamente de hoje, segunda-feira, traz um retrospecto ou uma releitura, ou a gente comenta de novo, simplificando, o que a gente conversamos, o que nós conversamos ontem na transmissão ao vivo que a gente sempre faz, segunda-feira, às 10 da manhã. E o tema de ontem, do que nós temos falado, aliás, a série que nós temos feito aos domingos tem o nome de Meu Caro Amigo. E ontem eu falei sobre poder e piedade. Poder e piedade. Por quê? Antes de ler o texto para você, o texto é Lucas 9, de 10 a 17, é preciso lembrar que temos lido o texto de Lucas na sequência. Perícope a perícope, como a gente costuma dizer. E na conversa da semana passada, nós entendemos que Jesus enviou os seus discípulos, os 12, e deu a eles poder para libertar, curar e anunciar o reino de Deus, e que isso emancipa as pessoas, né? É uma emancipação que acontece. O Evangelho faz isso com a gente, né? Ele nos emancipa, a gente renasce, a gente nasce de novo e a gente nós vivemos uma quebra de cadeias, de prisões. Foi a nossa conversa da semana passada. Bom, o detalhe é que esse pessoal são os 12 discípulos e voltam. Então a gente lê o texto a partir desse retorno deles. Então vamos lá? Lucas 9, 10. Ao voltarem, quem? Os discípulos, né? Ou os apóstolos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo, retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, ou despede a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Uau! Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Bom, vamos lá que a gente tem pouco tempo. Os discípulos voltam desse movimento de envio que Jesus fez e dando a eles toda a autoridade para fazerem o que tinham que fazer. Nenhum evangelista diz o que aconteceu, mas a gente pode imaginar que eles viveram momentos incríveis de libertação, de cura, anunciando o reino de Deus. Eles deviam estar bem animados com isso. Ok, guarde isso aí nas tuas informações. Logo que eles retornam, Jesus, junto com eles, se dirige a Betsaida. A palavra Betsaida no hebraico, casa do peixe. Ele chega lá, a multidão vai atrás dele, porque queriam comida, queriam libertação, queriam cura, não é? Eram como ovelhas sem pastor, e eles ficam junto com Jesus. E era uma multidão expressiva. O texto bíblico diz que só haviam aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Gente, é muita gente. Essa multidão está atrás de Jesus. E o Jesus, o que é que ele faz? O que é que Jesus faz? Diz o texto no versículo 11, ele as acolheu. Ele acolhe. Ele continua falando do reino, continua curando, libertando e anunciando o evangelho do reino. Jesus faz o que ele já vinha fazendo. Ele continua a anunciar o reino, libertar pessoas, curar pessoas, e ele acolhe a multidão. Essa palavra no grego, dekhomai, é uma palavra que tem a ver com receber, conceder acesso, não recusar relação, amizade, receber com hospitalidade. É aquele acolhimento. Eu tenho mais coisas aqui sobre isso, mas não dá para a gente falar. É um acolhimento. E essa é a missão de Jesus. Acolher. Perdão, é o que ele faz. Ele acolhe.
tá certo? E o tempo passa, a noite chega ou vai chegando, e aí os discípulos têm uma postura diferente. No 12 ele diz, o texto nos diz que no final da tarde os discípulos disseram: Jesus, dá linha para esse povo aí. Área, despede eles, Jesus, para que eles possam ir comprar alguma coisa para comer, porque está ficando de noite. Bom, a gente não entende aqui muito bem o que é que está no coração desses homens. A gente não pode achar que eles estavam sendo maldosos, mas a vontade deles era: manda esse pessoal embora. Interessante. Você consegue perceber o paradoxo dessas duas coisas? Jesus acolhe, os discípulos querem se livrar da multidão. Não é interessante? Vamos se lembrar que esse pessoal está aprendendo, né, gente? Eles viviam uma escola diária com Jesus, e quem anda com Jesus tem que estar pronto a aprender todos os dias. Eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã pelo WhatsApp aqui, agradecendo a Deus por perceber um movimento de maturidade na vida da pessoa. Não é? Porque é assim que tem que ser, a gente vai aprendendo. Esses homens também. E o que é que talvez eles tenham aprendido? Eles talvez tenham aprendido que poder sem piedade não serve para nada. Porque eles tinham vivido uma experiência de poder. Não é? É o que o capítulo 9, no comecinho ali, nos diz. Eles saíram dotados de poder para fazerem o que tinham que fazer, implantar o reino. Agora, Jesus continua fazendo isso, mas eles querem rejeitar a multidão e despedir a multidão. Parece que não houve conexão. Parece que aquele povo sofrido, machucado, esfomeado, doente, que Jesus chama lá em Mateus de ovelha sem pastor, parece que isso não mexeu com eles. Por isso que quando eles sugerem que Jesus os despeça, no 13, Lucas 9,13, Jesus diz: deem vocês alguma coisa para eles comerem. Eles ainda não haviam compreendido que no reino de Deus, poder e piedade precisam andar juntos. Jesus, em outras palavras, estava dizendo para eles: tomem para vocês a dor dessa multidão. Porque o que movia o coração de Jesus não era poder, era piedade. Sempre foi assim. Quem se relaciona com o poder sem piedade, despede a multidão e não acolhe. E nesse texto, nós sempre nos atentamos para essa situação do poder, né? Multiplicação dos pães. Uau, que manifestação de poder, sim. É uma manifestação de poder que a gente não pode jogar fora. Mas e a piedade? E o acolhimento da multidão? A gente não aprende nada com isso. A gente aprende só assim: é isso aí, Deus vai multiplicar na sua vida, vai sobrar tantos cestos, vai sobejar. E o acolhimento? Não dá para perceber. Lucas quer mostrar isso para o destinatário do seu relato, que é Teófilo. Poder sem piedade para pouco serve. E essa é uma premissa do reino de Deus. Premissa do reino de Deus. Piedade. A ênfase do ensino de Jesus, então, está em nos dizer que poder sem piedade não serve para nada. Poder sem piedade corrompe corações. Poder sem piedade é o caminho de dominação, que está presente não no reino de Deus, mas no reino dos homens. Porque os homens com poder dominam, escravizam, abusam e exploram uns aos outros. É só ter um pouquinho de poder que já sobe em cima do tamanho que uau! Em todos os níveis, tá, gente? Poder político, financeiro, poder do status, poder da fama, poder da religião, que é usada friamente para explorar os outros. Sabe por quê? Porque o poder sem piedade é uma tentação constante. Todos nós somos tentados. E Jesus, ao fazer esse movimento, e o relato de Lucas quer nos mostrar: não façam assim. Jesus já havia avisado os seus discípulos lá em Mateus 20, 25,
Aliás, uma das tônicas do ensino de Jesus aos discípulos sempre tem a ver com isso. Lá em Mateus 20, 25, quando Jesus está conversando com os discípulos, ele diz assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Ele está falando sobre isso, poder sem piedade. E aí ele diz no 26, Mateus 20, 26, não será assim entre vocês. Não. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deve ser servo, deve se tornar servo. E quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo. Dentro do reino de Deus, o poder que Deus dá à sua igreja e o poder com que ele capacita a todos nós dentro do reino deve ser sempre, sempre, de novo, para a gente se lembrar, sempre manifesto na piedade, para que o coração da gente não se corrompa. Qualquer poder, qualquer poder. Jesus ensina que os seus discípulos devem fazer da dor do outro a sua dor. Como assim? Mandar embora? Mandar embora não. Eu sei que eu acho que essa pode ter sido a leitura de Jesus, estou aqui confabulando, né, gente? Eu sei que vocês podem pensar que é o melhor, mas não, o melhor é a gente acolher esse pessoal. E dentro desse acolhimento, vamos resolver o problema, que é o que acontece. O próprio Deus Todo-Poderoso, a Trindade Toda-Poderosa é piedosa, gente. Quando é que a gente vai parar de olhar para Deus só como poderoso, que Ele o é, absoluto, sem conversa? Vamos olhar também e entender que esse Deus absolutamente poderoso é absolutamente piedoso. É o Deus que socorre o povo que está preso no Egito, escravizado, e que ouve a oração do povo e desce para interceder pelo povo e libertá-lo. É esse Deus. É esse Deus que agora, manifesto como homem, encarnado como homem, está entre os homens e diz lá em Mateus 20, 28, o Filho do Homem, Jesus mesmo se referindo a si, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Piedade absoluta. A igreja precisa perseguir esse caminho. A igreja não pode se tornar um lugar, uma estrutura que usa o poder para dominação, para exploração. Não, não é essa a ideia. Jesus ensina o acolhimento. No acolhimento e na partilha, nós somos abençoados. E esse é o movimento dentro do reino de Deus. É lindo isso, né? Jesus, ele multiplica os pães. Você se lembra bem disso, sim. Mas vamos nos lembrar que alguém entregou. Alguém partilhou. Lucas não diz quem foi, mas João diz que foi um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Quando ele entrega isso, ele manifesta piedade também. E nesse movimento, todo mundo é abençoado. O reino de Deus é um ambiente onde a gente divide, ora doando, ora recebendo. E todo mundo nesse sentido é abençoado. E nesse movimento do reino, Deus multiplica e abençoa todo mundo. É uma coisa linda, né? A gente pode fazer muito, gente. A gente pode fazer muito. É só a gente aprender a viver como o reino de Deus nos diz que a gente tem que viver, como Jesus nos diz que nós devemos viver, participantes do reino que somos. E eu quero encerrar dizendo que esse movimento de Jesus é tão bonito que ele pega o pão e os peixes e consagra. Vou ler aqui para você. Deixa eu achar. Tá aqui, ó, versículo 14, Lucas 9, 14. Mas ele disse aos discípulos: façam-nos sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graça e os partiu. Você se lembra de alguma coisa? Uma outra cena que Jesus pega o pão, dá graça e parte o pão? A ceia, né?
que é a representação da entrega do seu corpo. Aquele momento em que Jesus está partilhando aquele pão, lembrando a todos mais à frente, eles vão ficar com isso guardado na cabeça deles, que ele é o pão vivo que desceu do céu e que foi dividido entre nós na cruz. É uma coisa linda esse link que Lucas faz. É proposital, gente. É proposital, não tenha dúvida. Porque lá em Lucas 22:19 você tem, tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos. Vou ler de novo para você o que está nesse texto que a gente está analisando hoje. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e os partiu. É a mesma coisa. Jesus mostra que há um quê de santificação e da própria presença dele entre nós, sem dúvida nenhuma, quando a gente divide, compartilha, reparte. Não quando a gente explora. Não quando a gente domina. Isso é muito legal. Então eu quero que, fechando o nosso Novamente de hoje, eu quero te lembrar que o que a gente aprendeu ontem com essa história foi que Deus tem poder para a sua igreja, que deve ser usado para a manifestação da piedade ou na manifestação da piedade. Nunca na exploração, nunca para tirar do outro, não é? Mas sempre para ajudar, doar e entregar. E que Jesus está no meio desse movimento, sem dúvida nenhuma. Que a gente aprenda cada dia mais com essa conversa aqui sobre Lucas e que Jesus nos ajude, né? Vamos lá, gente. Esse é o nosso Novamente de hoje. Bora lá.